Olá, bom dia! É um prazer muito grande estarmos aqui novamente e termos você aí junto conosco para que nós possamos nos confraternizarmos numa manhã de sábado, discutindo assuntos de muita importância nas nossas vidas. Hoje nós estaremos discutindo um assunto de suma importância para todos nós brasileiros, trabalhadores, para nós que construímos essa nação e continuamos em busca de uma qualidade de vida cada vez melhor no nosso ambiente de trabalho. Tendo em vista que o nosso ambiente de trabalho é o local que nós passamos a maior parte das nossas vidas, é aonde nós ficamos em nosso ambiente de trabalho. E é lá que nós procuramos a nossa segurança, enquanto qualidade de vida, enquanto saúde, enquanto afetividade, enquanto tudo. E é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje com o Daniel Félix dos Santos, ele que é técnico em segurança do trabalho, que trabalha na gestão futura, medicina do trabalho e na escola IEGRAM. Nós vamos ver, portanto, uma matéria feita pela jornalista Valquíria Mazzi. O estresse no trabalho é considerado hoje uma das principais causas de acidentes. Isso significa que a maioria das pessoas que trabalham em excesso podem prejudicar o que elas têm de mais importante, a própria saúde. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, são várias as condições desfavoráveis para o aumento da jornada de trabalho. Um problema que acaba provocando desgastes tanto para as empresas quanto para os trabalhadores, deixando de se preocupar com os riscos causados. Quando o profissional ele se machuca ou ele se desgasta por conta do trabalho, nós temos assim uma deficiência de funcionário para repor. Então, pensando nisso e por ver os colegas às vezes sofrendo, porque não tem esse acompanhamento às vezes por parte da prefeitura, no nosso caso, né, ou das entidades, da entidade mantenedora, aí a gente pensou em trazer essa formação para que eles possam estar prevenindo, né? Porque a gente sabe que se esse funcionário, esse colega se machucar, se ferir, então não vai ser fácil a reposição. E a escola, né, conta com esse profissional. Então, como ele faz falta, nós pensamos em fazer a prevenção, até para ajudar eles também, né, a se cuidar melhor, ter uma qualidade de vida maior também. Que tipo de risco profissional que atua aqui na escola pode ter? Bom, no caso, né, nós temos vários segmentos. Temos a coordenação, temos a parte de limpeza, né, as merendeiras, temos os administrativos, professores, e cada um deles tem alguns desgastes, né? No caso, por exemplo, das meninas que trabalham na cozinha. Então, o desgaste é grande por conta do mexe com fogo, né? Panelas pesadas, a questão do servir a merenda, tem as meninas da limpeza que se desgastam com o trabalho repetitivo, a parte da secretaria também, muito tempo sentado, né? Faz aquele trabalho de digitação que mexe ali, então às vezes acaba lesionando. E o professor, né, que são estresses, que causa também no professor é o estresse. Então, o professor, o que mais causa nele são o estresse, nos coordenadores também, e problemas de voz. Né? Então, cada segmento tem algumas particularidades. Né? Então, pensando neles, a gente está trazendo essas formações para que eles não tenham esses problemas. Ao que tudo indica, os jovens conseguem lidar razoavelmente bem com os fatores estressores no ambiente de trabalho. Porém, quando o indivíduo já está aposentado, é que os prejuízos para a saúde começam a aparecer. Quando eu assumi meu concurso, né, eu fui lotada num CEIM e lá a gente auxiliava na parte, né, de limpeza, na parte de banhos das crianças, das trocas, né? E o objeto maior, acredito eu, que seja a questão do peso mesmo, porque a gente trabalha com criança de várias idades e aí tem que estar levantando a criança para fazer o banho. E também na parte dos serviços gerais mesmo, que a gente auxiliava na questão da lavagem, da limpeza do espaço, que era bastante grande, e que funcionava somente com 2 pessoas na época que eu entrei no CEIM, né? Hoje a gente vem desempenhando um trabalho, né, com mais prazer, porque a gente não trabalha num serviço que está forçando a questão da saúde, né? E também isso me motivou muito a ir buscar um conhecimento, né? Porque hoje eu já sou psicopedagoga, durante esse tempo que eu fui readaptada, eu passei também a estudar, me formei e hoje já estou atuando também na área da psicopedagogia como profissional já também, no espaço de tempo que eu possuo. A ergonomia é uma ciência a serviço da qualidade de vida e do conforto no dia a dia, sendo considerada um estudo científico das relações entre o homem e o seu ambiente de trabalho, provando que os distúrbios emocionais e psicológicos são os principais sintomas que começam a surgir conforme a sobrecarga do dia a dia. Bom,
Nós vimos aí uma matéria feita, né, pelo nosso programa, pela jornalista Valquíria Masi, na escola Lloyd Bonfim, uma escola municipal. Eu quero parabenizar a escola por ter feito esse tipo de capacitação com os profissionais que atuam naquela escola. E quero mandar aí um abraço para todas aquelas profissionais que estão nos assistindo hoje, portanto. E daí nós vimos a importância de estar falando com as pessoas, de estar orientando, promovendo esse tipo de capacitação para que não ocorra no futuro consequências mais graves enquanto a nossa atuação no nosso ambiente de trabalho. Mas para isso nós estamos aqui então com o Daniel Félix dos Santos, que é técnico em segurança do trabalho e que promove, né, Daniel, esse tipo de formação, de capacitação, não só com os profissionais assim de escolas, mas de empresas e de não governamentais, também entidades não governamentais. Eu gostaria, Daniel, que você falasse para nós, então, o que realmente é a segurança no trabalho. Bom dia e muito obrigado por você estar aqui. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, né? Eu quero dizer para vocês que a segurança do trabalho nada mais é do que uma norma regulamentadora, né? Que existe no Brasil desde 1977, que foi regulamentada e sancionada pelo presidente, que era militar, inclusive, na época, em 1978. Essa norma regulamentadora, ela tem vários parâmetros, né, de segurança do trabalho, nos quais ela tem a cobrança das empresas constituídas, que tem que haver um documento, né, uma programação e um planejamento anual com relação à segurança do trabalho. Como você havia dito aí no início, o trabalhador passa a maior parte do tempo na empresa. Uhum. Portanto, a empresa tem que ter uma consciência da formação desse profissional e da motivação. Por quê? Porque se você não tem esse planejamento, o profissional ele pode ser afetado com estresse, né, pela rotina de trabalho, que normalmente o cara não cumpre só 8 horas, ele tem uma jornada de trabalho mais prolongada. E se ele não tem motivação e não tem a conscientização dos riscos que existem no ambiente de trabalho, ele tem a saúde afetada, seja ela por estresse, por acidente de trabalho. Daniel, deixa eu fazer uma pergunta aqui, te interromper um pouquinho. Quando nós falamos em segurança no trabalho, imediatamente nós pensamos na questão física, né? É uma lesão corporal, é alguma coisa dessa forma. Mas existem outros tipos também de consequências, né, do trabalho quando ele não está sendo efetuado corretamente. Quais são essas consequências? No caso que não é só física, como você falou, do estresse. O que causa o estresse no trabalho? Exatamente. Então, se você pensa só na parte física do trabalhador, a postura do trabalhador, é um trabalhador que trabalha numa empresa que tenha transporte de piso, de cimento, de cargas. Esse trabalhador, além da postura física dele, não ter um treinamento correto para fazer o carregamento, ele também tem o lado familiar, né? O camarada chega às 7 horas da manhã, o colaborador chega às 7 horas da manhã na empresa, ele trabalha até às 5 da tarde. Aí o patrão diz para ele, olha, nós temos que fazer mais uma entrega. Aí ele fala, puxa vida, meu horário é até às 5, ou até às 5h30, eu vou ficar até às 6, 7 horas e ele não me paga a hora extra. Quer dizer, isso, se não tem um fator motivacional, pode levar a um desgaste psicológico do trabalhador, né? Que pode ser o estresse, o que nós temos hoje, na maior parte das nossas vidas, nas partes administrativas, né? As pessoas que trabalham no administrativo têm muito esse desgaste psicológico. Mas existe também essa questão que você está colocando aí da hora extra, existe também o fator econômico, porque nós, brasileiros, ainda o nosso salário é muito ainda pequeno. Nós todos sabemos que o salário mínimo foi para 545 agora. Reais. Então, aí o trabalhador que é provedor da família, que tem uma família numerosa, ele tem que trabalhar dobrado. Então, ele mesmo quer fazer a hora extra. E aí, qual que é a norma da empresa? Existe uma lei que especifica a quantidade de hora extra, o tanto que ele pode trabalhar ou não? Sim, claro. São 2 horas a mais, né, do período de trabalho, não pode mais.
Mas as pessoas normalmente fazem mais que isso e naturalmente para aumentar o salário, vai aumentar a renda, né? Porque a família é numerosa, como você disse, e quem trabalha com essa questão de força física, normalmente são as pessoas menos instruídas, né? Mas é um trabalhador, é um ser humano, é uma pessoa que faz parte da produção da empresa. E essa pessoa também tem que ter um fator motivacional, né? Para ele render na empresa, porque se ele só trabalha e não tem um retorno, ele tem um desgaste psicológico muito grande e aí pode gerar algum distúrbio, um estresse, né, que a pessoa nunca considera, ou antes o Ministério do Trabalho e a Previdência Social não considerava isso como doença do trabalho. Achava que isso era um problema seu, problema alheio à vida do ser humano na rotina de trabalho. E não é, hoje é reconhecido como um estresse profissional, que é uma higiene ocupacional, uma parte da higiene ocupacional que faz parte do Ministério do Trabalho e a Previdência Social reconhece isso como doença do trabalho, doença ocupacional. Você tem dados estatísticos da questão de afastamento de profissionais por conta de alguma lesão, seja ela física ou seja ela de emocional, psicológica? E qual que é, assim, os dados, os maiores dados, são físico ou emocional, psicológico? Você tem esses dados estatísticos? Tenho. Existe um parâmetro, vamos dar uma olhadinha no papel aqui, que são bastantes. Então, com relação a dados estatísticos de trabalho, de doença do trabalho, por exemplo, nós temos, estatisticamente, olha, acidente típico. O que é acidente típico? Acidente típico é acidente que é da rotina de trabalho, né, do colaborador. Por exemplo, quem trabalha no administrativo, a pessoa fica o tempo todo sentado, ela não tem uma orientação, né, saber que tem que levantar um pouquinho, fazer uma caminhada, né, voltar para o trabalho. Esse é acidente típico. Essa questão que da pessoal, assim, por exemplo, tem a estatura mais elevada, estatura mais baixa, ou um é mais obeso, o outro é mais magro, e utiliza o mesmo instrumento de trabalho, ou seja, uma cadeira, uma mesa, alguma coisa assim. Sempre é o mesmo material para diversos tipos de composição física. Isso afeta muito o profissional? Esse é um dos casos, né, que afeta muito o profissional, né, na rotina de trabalho. Por exemplo, na legislação diz que tem que ser adaptado o trabalho ao homem e não o homem ao trabalho. É o contrário, sempre acontece ao contrário. Você chega na empresa X, Y, Z, aí eu tenho 1,63 m, sou pequeno, e eu tenho o meu colega que tem 1,85 m. Nós dois ocupamos o mesmo ambiente de trabalho, usamos o mesmo móvel, né, as mesmas ferramentas. Isso afeta. Por quê? Como que eu posso fazer uma coisa que aquele profissional de 1,83 m faz também? E o que eu posso fazer enquanto profissional que me sinto lesado? Eu faço o quê? Eu vou aonde? Tem que cobrar da empresa onde você trabalha, né, a regulamentação e a adequação desse móvel à sua estrutura física, né? Por exemplo, você vai a uma escola. E se a empresa não tomar providências, o que eu faço? Você vai no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho está aí para fazer isso mesmo. Você vai a uma escola, por exemplo, o exemplo maior que nós temos, o maior problema social hoje é a escola. Você pega a professora, que tem 1,50 m, que é mais ou menos o padrão das mulheres, que me desculpe as mulheres aí, mas tem aquela professora que tem 1,80 m, pô. E a professora fica escrevendo na ponta dos pés, lá no quadro negro, né, na lousa, como se dizia antigamente. E vem a Itaciana com 1,55 m e escreve também naquele mesmo quadro, que dá lá 1,90 m de altura, pô. Quer dizer, isso afeta profundamente, né, a qualidade de vida do trabalhador. Mas voltando aos acidentes aqui, nós vamos falar de acidente típico, acidente de trajeto, doenças ocupacionais e os óbitos. Nós tivemos em 2007... Daniel, deixa eu só te interromper um pouquinho, que nós vamos falar desses acidentes, desses dados estatísticos, logo após o nosso comercial, porque nós temos que dar uma paradinha, não saia daí, que quando nós retornarmos, nós vamos estar falando sobre esses dados estatísticos, sobre a questão dos diversos tipos de segurança que nós temos que ficar atentos enquanto trabalhadores.